Saudações. Sempre que nos perguntamos ou dizemos que uma sociedade é capitalista ou socialista, nós estamos pensando na superfície de um terreno com muitas camadas geológicas, ou, em outras palavras, com muitos preconceitos ontológicos ocultos. Qualquer genealogia poderá mostrar que as camadas vão se sobrepondo umas às outras, não conforme um aperfeiçoamento intelectual exatamente, e sim conforme os jogos de poder da arena social. Isso não prova que a verdade inexista, e sim que nos conflitos sociais, especialmente na era do pragmatismo, ela vai ficando cada vez mais em segundo plano, ao ponto de ser esquecida ou declarada relativa pelos sofistas de nossa época. Para que chamemos uma sociedade assim, capitalista ou socialista, foi preciso que, antes de tudo, se colocasse como critério principal de classificação a organização da vida econômica da sociedade. Se pudéssemos voltar no tempo e perguntar ao homem medieval o que é sua sociedade, ele não irá responder ela é feudal, e sim, ela é cristã. Se fôssemos no Irã, dirão, ela é islâmica. Se fôssemos no Tibete, dirão, ela é budista. Ou seja, darão definições que nada têm a ver com a vida econômica da sociedade, e sim com a sua identidade religiosa. E o mesmo com indivíduos. Se você perguntar para um indiano o que ele é, esperando receber como resposta a função que ele exerce na sociedade, ele não vai corresponder às suas expectativas. Ele não vai dizer eu sou um kshatriya ou um shudra. Ele vai dizer eu sou Shivaita ou sou Vaishnava. Isto porque há sempre uma hierarquia de valores. E na hierarquia desses povos, a religião é o valor mais alto, e como tal, é o valor organizador de todos os outros valores. As sociedades tradicionais, ou que ainda estão operando dentro do que restou de suas categorias tradicionais, colocam a vida religiosa em primeiro plano, e a organização econômica em segundo ou terceiro plano para falarem de si mesmas. Houve uma mudança muito grave na modernidade para que nós passássemos a enxergar não só a nós mesmos, mas todo o mundo e toda a história pelas lentes de um economista. Isto é, do ponto de vista economicista. Nós, homens modernos, nós somos aprisionados em um círculo mágico, em um encantamento, em que tudo para nós se reduz à economia. Esta mudança faz parte de um grande processo marcado por rupturas que, vistas de certa amplitude de enquadramento, assemelham-se a um colapso. Todo tradicionalista admite que o avanço da história descreve uma queda do espírito cada vez mais fundo na matéria. Os homens vão ficando cada vez mais cegos para as engrenagens, por assim dizer, sobrenaturais de sua existência. E seus olhos vão se especializando cada vez mais na superfície imediatamente apreensível dessas engrenagens. Esta parte chamada concreta da existência sempre foi considerada como a consequente, ou seja, ela constitui o efeito das verdadeiras causas que são metafísicas. Porém, os homens vão tomando cada vez mais os efeitos pelas causas. A estirpe hegemônica acaba modelando espiritualmente todo o corpo social. E para usar um esquema tradicional muito didático, védico, a hegemonia das sociedades, e portanto esse poder de modelar espiritualmente todo o corpo social, vai sendo transferida das castas superiores às castas inferiores. Vai sendo transferida do Brahmane, do sacerdote, ao Kshatriya, o rei. Do Kshatriya, o rei, ao Vaishya, o proprietário, o comerciante, tendendo sempre a passar desse último ao Shudra, o trabalhador braçal. A sucessão das castas do poder é descendente. O poder era da cabeça, depois passou aos braços, depois passou ao intestino. Agora tende a passar aos pés, ou mesmo aquilo que está fora do corpo, que não tem casta nenhuma e que aparece na metáfora como o pó debaixo dos pés desse grande Brahma que é a sociedade. Importante, castas não são classes, ok?
Casta, que na verdade é uma palavra da língua portuguesa que nada tem a ver com o termo original que se usa, que é varna, tem a ver com a natureza íntima, um certo vínculo espiritual, está ligado diretamente às determinações kármicas do sujeito. É um fenômeno essencialmente tradicional. Já classe é um fenômeno moderno. Classe diz respeito ao papel que o sujeito exerce no sistema técnico de produção, que no caso é o industrial, e pode ser trocado como se troca de roupa. Eu dedicarei um vídeo em breve sobre essa distinção. Apesar de não serem a mesma coisa, há uma dimensão fundamental de correspondência entre castas e classes. Pode ser dito que as castas, por definirem não apenas funções na sociedade, mas principalmente tipos, por assim dizer, psicológicos, o que significa dizer também tendências espirituais, são indeléveis. Assim, os indivíduos que ocupam as nossas funções sociais acabam atualizando esses tipos, ou arquétipos. O intelectual ou acadêmico seria uma imagem degenerada do Brahmane. O governante ou militar seria uma imagem degenerada do Kshatriya. O burguês ou comerciante uma imagem degenerada do Vaishya. E o proletário, claro, uma imagem degenerada do Shudra. O Brahmane vê o mundo pelas lentes do espírito, do absoluto. O Kshatriya vê o mundo pelas lentes da lei divina, do governo divino. O Vaishya vê o mundo pelas lentes do comércio, do mercado. O Shudra vê o mundo pelas lentes da necessidade, do instinto. Enquanto as duas primeiras castas, com suas respectivas visões de mundo, estão no poder, o corpo social continua orientado pelo sagrado, para a vida absoluta de que esta neste mundo é apenas um ensaio, uma antessala, uma ponte. O farol da eternidade brilhava claramente do outro lado da neblina. E os que não o enxergavam podiam confiar em seus capitães e almirantes. Mas isto muda quando, pela liberação, que eu já mencionei, de forças subversivas subterrâneas, o Vaishya usurpa o poder de seus senhores. É a visão de mundo do Vaishya, centrada no comércio e no mercado, nos cálculos de lucro, despesa e déficit, que vem a consagrar-se na modernidade, que vem determinar o valor de tudo ao redor, que reorganiza o cosmo. E sua ascensão estimula também a do Shudra, com o qual o Vaishya tem qualidades importantes em comum. Pois ele, o Vaishya, é mais tendente ao magnetismo de baixo do que ao magnetismo de cima. Todo burguês é, como proletário, governado pelo terror da necessidade e pelo instinto do prazer, do acúmulo, da reserva. A visão de mundo materialista é típica das castas inferiores. A Revolução Burguesa é a mãe do materialismo que está na base do próprio marxismo. Ambos, o liberalismo burguês, que é esse grito de libertação dos Vaishyas, e o socialismo proletário, que é esse grito de libertação dos Shudras, são continuações da mesma tendência ontológica. Seus gritos são, se não uníssonos, ao menos harmônicos. De uma perspectiva mais aprofundada, a semelhança do seu sistema técnico, que é o sistema urbano industrial, que na verdade é toda uma forma de vida, uma cosmologia praticamente, esse grande sistema técnico não se altera essencialmente na passagem do capitalismo para o socialismo, o que já denuncia um certo parentesco estrutural e essencial. O homem do socialismo sofre praticamente das mesmas doenças espirituais que o homem do capitalismo. O sol de ambos está encoberto pelo mesmo céu artificial, de luzes artificiais. Um dos erros dos marxistas foi imaginar que estavam pensando além do próprio tempo, quando na verdade estavam mais imersos nele do que quaisquer outros de seus contemporâneos. O marxismo apenas radicaliza o materialismo burguês, cava na mesma direção. Então, se é assim, como pensar uma alternativa a esses dois sistemas, essas duas versões do mesmo sistema ontológico? Ou, para ser mais exato, uma alternativa que suplante esse sistema ontológico que nos deu essas duas alternativas igualmente economicistas? Bom, para começar, um sociólogo britânico no começo do século XX, portanto há 100 anos, coletou mais de 90 definições diferentes de capitalismo. Isso só dentro da própria literatura sociológica.
De um ponto de vista mais abrangente, que é o que eu estou tentando apresentar aqui, uma sociedade não pode ser definida exclusivamente a partir de seu sistema econômico. Este, repetindo pela terceira vez para ficar bem claro, é o vício materialista, tanto burguês quanto marxista, mas sim pelo conjunto de princípios, de valores, em suma, pelo espírito que essa sociedade encarna. Marx afirmara que as ideias de uma sociedade são as ideias da classe dominante. Dizemos que uma sociedade é tal, ignorando a diversidade cultural que existe nela, porque focamos na cultura da classe dominante, que, estando na função de cabeça da sociedade, é a que interessa. As ideias da classe dominante irradiam por todo o corpo social. As classes subalternas a espelham e a copiam. As sociedades capitalistas são capitalistas não apenas porque nelas há detentores dos meios de produção, pois isto houve historicamente em muitos lugares, mas sim porque o espírito reinante nelas é o espírito do capitalista. O cérebro do corpo social, que é onde se encontram todas as extensões nervosas desse corpo, pensa como capitalista, computa informações como capitalista, vê o mundo como capitalista. Em outras palavras, o que define a personalidade de um corpo? É sua cabeça, não é? Ou mais exatamente, o seu rosto. Um corpo sem cabeça é um corpo sem identidade. Similarmente, mudando a cabeça da sociedade, muda-se a identidade da sociedade. O erro dos marxistas, ou um dos principais erros dos marxistas, foi terem pressuposto que os detentores dos meios de produção são necessariamente os detentores dos meios políticos da sociedade. Que a elite econômica sempre coincide com a elite política. Nós que tentamos pensar com uma mentalidade, digamos, livre de alguns preconceitos modernos, nós pensamos diferente. E vemos a história de um modo diferente. Para nós, nem sempre há essa coincidência. Pelo contrário, ela é exceção. Aqui novamente o sistema indiano é emblemático. A casta da produção e troca econômica, como vimos são os Vaishyas, sempre existiu. Mas sempre ocupou o terceiro escalão do sistema. Os Brahmanes e Kshatriyas que se alternam no primeiro, eles eram a fisionomia, o rosto, a cabeça, o espírito daquele povo. Os Vaishyas poderiam dominar tudo no setor produtivo. Mas com seus joelhos no chão, ante aos devas do Brahmane e a coroa do Kshatriya, jamais conseguiriam impor seus valores, seu modus vivendi, seu espírito de feira e negociata, no restante de todo o corpo social. Não é fato que a classe economicamente dominante é também a classe politicamente hegemônica ou espiritualmente hegemônica. Quando o moderno vê a história, identifica exemplos em que os interesses econômicos, os interesses da classe economicamente dominante determinam, por exemplo, a derrubada de toda uma dinastia, ele está reduzindo todo o conjunto complexo de causas a uma única causa, aquela que ele acha mais importante. Há muitos interesses na história, mas é a opção dele, do moderno, privilegiar somente os interesses das classes econômicas. Retornando, nós vemos reis obrigados a fazer empréstimos de proprietários e comerciantes. Mas estes proprietários e comerciantes não eram livres. Eles respondiam ao mesmo poder que o rei, ou seja, a Deus ou aos deuses. A religião disciplinava a vida econômica. Ou seja, ainda, numa sociedade pós-capitalista, ou situada além desse jogo bobo de crianças entre capitalismo e socialismo, numa sociedade que seria a imagem das sociedades pré-modernas, os burgueses poderiam continuar existindo, desde que fossem submetidos rigidamente à elite militar ou clerical. Uma sociedade pode manter a propriedade privada, inclusive dos meios de produção. Porém, se a elite política e a elite espiritual subjugarem essa elite econômica, mantendo-a, como nas sociedades tradicionais, presa por fortes correntes, presas no seu departamento, que é a produção de riqueza, o espírito capitalista, então, jamais dominará a sociedade. Então a sociedade não será mais capitalista. Vou explicar melhor. Isto significa que o modelo de estrutura social, por assim dizer, universal, e digo universal não porque é verificável concretamente, mas por ser a correspondência social aos 4 tipos de alma ou de tendências íntimas humanas, este modelo de estrutura social, que vimos na tradição védica expresso de uma forma tão didática, nenhuma casta, nenhum extrato funcional deste modelo pode ser extinto. Sempre haverão almas de tal qualidade, de tal varna, e negá-las seu espaço na sociedade humana seria um sacrilégio de graves consequências, consequências aliás bem concretas. Simplesmente amputar uma das castas seria como amputar um membro insubstituível do grande corpo que é a sociedade. A ideia de uma sociedade homogênea, sem classes,
não é só impossível de concretizar, pois tecnicamente sempre haverá um grupo, por exemplo o partido, que constitui a classe administrativa, outra militar, outra braçal, etc. Não é só impossível de concretizar, como perturba o espírito. Parece-lhe uma aberração. Um corpo humano atropelado, esmagado, mutilado. Os Vaixas exercem uma função no todo. Seus vícios típicos podem ser, como foram nas sociedades tradicionais, incluídos nos cálculos de poder de modo a tornarem-se úteis. Eles têm suas virtudes, que a árdua competição e a famigerada busca do lucro o forçam a desenvolver. Supomos neste vídeo uma identidade entre o Vaixa e o burguês, mas embora o burguês corresponda a este Varna, ele não é o Vaixa exatamente, e sim o Vaixa desequilibrado, o Vaixa dominado pela híbris, o Vaixa enlouquecido, desvencilhado do macrosistema existencial que lhe dá sentido, o Vaixa mergulhado em si mesmo. Mesmo assim, vale a correspondência, e podemos dizer que o burguês, tal como o Vaixa, não pode ser exatamente extinto. A superação do capitalismo, enquanto superação da cosmovisão burguesa, enquanto superação do economicismo, não exige necessariamente a extinção dos burgueses, e sim a subjugação dos burgueses. Sua subjugação pelas duas castas superiores, que ele acha que desterrou, mas, almas indeléveis, insistem em retornar ao mundo. A superação do capitalismo exige, isto sim, o confinamento do burguês em seu reino próprio, a limitação de seu acesso à esfera decisória da sociedade e à esfera espiritual do povo, a limitação de sua influência na esfera política e na esfera espiritual. A casta gerencial da produção econômica deve ser confinada em seus próprios limites. O econômico não deve invadir o régio administrativo, o das decisões governamentais, ou o religioso-cultural que molda espiritualmente a sociedade. Ela até pode, e em certo sentido cívico deve, participar dessas esferas, política e cultural, mas como uma parte passiva, que recebe ordens, não a que dá as ordens, a que recebe forma, não a que dá forma. Em suma, ela deve produzir riquezas, não determinar valor. Ela até pode continuar possuindo suas fábricas, suas empresas, o que nos leva à questão ontológica do que significa possuir, mas enfim. Ela pode continuar usufruindo das riquezas que produz. Ela pode receber seu prestígio social, pois é justo que suas virtudes empreendedoras, a ousadia da criação, a coragem no arriscar-se, sejam reconhecidas e premiadas. Mas ela não pode impor seus próprios critérios, sua própria tábua de valores, sua cosmovisão economicista sobre todo o corpo social. Ela é o ventre e não a cabeça da sociedade, o intestino e não o cérebro. Aqui com certeza alguém pode pensar que nós já tivemos isso, né? Nós já tivemos no século XX uma casta, digamos, militar se sobrepondo às demais e ela não rompeu com esse sistema. As ditaduras na América Latina seriam um exemplo, ou mesmo o regime soviético. Mas esses casos não são exemplares disso que eu estou falando. Nesses casos, a casta, digamos, militar, entre aspas, porque nós estamos na era da bagunça, certo? Então, não há necessária correspondência entre a natureza íntima do sujeito e o papel social que ele exerce. Enfim, nesses casos, a casta militar não foi a reinante, e sim a subserviente. Ela serviu como instrumento de dominação dos Vaixas ou dos Shudras. Estas sim, as reinantes. Esta situação de submissão da terceira casta à primeira e à segunda não é nenhuma utopia. Pelo contrário, é a condição humana normal, isto é, a mais verificável, inclusive historicamente. Alguém diria ser impossível controlar uma classe quando é ela que detém os meios concretos de existência. Porém, considerando as dimensões mais fundamentais das leis sociológicas, tão fundamental que transcende essas leis, que atravessa todas as camadas do ser humano, física, biológica, psíquica, coletiva, espiritual, ou seja, considerando aquela dimensão que por sua própria natureza metafísica transcende as próprias leis sociológicas, sendo inacessível aos sociólogos enquanto sociólogos, não há nenhuma repressão concreta, nenhum poder externo, que seja mais poderoso do que aquele chamado espiritual. Isto mesmo que ele faça uso de armas concretas, afinal é impossível imaginar uma revolução pacífica. Haverá sangue de toda forma.
Mas para conter a híbris, os excessos da besta que cada um traz dentro de si, nenhuma corrente é mais firme do que aquelas forjadas pelas leis divinas. São também estas leis que dão força verdadeira a um corpo social, inclusive a prosperidade econômica, que não pode ser prosperidade, não pode ser riqueza, se em vez de engrandecer o homem, o apequena ainda mais. Bom, então é isso. Se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe nas redes sociais para dar uma força para o canal. Vou deixar o link do Patreon aqui embaixo para quem quiser contribuir. Perceba que os vídeos desse canal são todos muito coerentes entre si, mas mesmo tratando vários temas, todos eles estão costurados em uma única trama. Este projeto em que eu venho trabalhando já tem mais ou menos uns 7 anos, ele oferece de fato muitas possibilidades de abordagem, de modo que muitas pessoas, independentemente da área de estudo ou de objeto de estudo, podem se beneficiar desse quadro que eu estou compartilhando com vocês de vídeo em vídeo. Então fica o convite para quem quiser contribuir e até a próxima.